Stood outside in Coal Lane. It occurred to me that heaven must be a place where the library is open 24 hours a day, 7 days a week. No, 8 days a week. Oi, gente. Eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a leitura de livros em outras línguas, né? Eu poderia começar falando, né, primeiro da importância da leitura e de como que a leitura e a literatura ela expande nossos horizontes, permite a gente viver experiências que a gente nunca poderia viver, né? Ou que ainda não poderíamos viver, mas que nos permite, né, alçar campos, né, que não estão ao nosso alcance, que não estão no nosso mundo de vivência, né, na nossa discursividade atual. Porém, para poder falar disso, o vídeo ia ficar enorme. E eu queria realmente falar rapidinho com vocês sobre o uso dessa ferramenta para aprendizado de língua e para ter um pouco de diversão, né, quando a gente entra nisso. Ah, Carol, mas eu não gosto de ler. Eu entendo. Eu não vou mentir e falar assim, ai, eu super entendo, não preciso de ler. Não, eu vou sempre ser aquela que vai motivar e vai fazer apologia à leitura, à literatura, às obras que são produzidas de autores antigos até autores atuais. Então, assim, eu não vou falar isso, mas eu entendo, né? Eu compreendo que é muito difícil motivar um processo de leitura e de letramento crítico em um país que a nossa educação, nosso sistema educacional sucateado, não consegue promover isso. Principalmente porque todos os governantes que estiveram até hoje têm um medo muito grande de uma população letrada criticamente. E quando eu digo letramento crítico, eu falo de você reconhecer o seu espaço, onde você está, e a partir dele observar todas as leituras, seja leituras físicas ou leitura de mundo que você faz, e refletir sobre isso, perguntando o que está escrito aqui, o que me passa essa situação, por que está acontecendo, né? Qual que é a intenção disso acontecer, a quem está favorecendo isso que acontece, a quem está prejudicando, né? Quais direitos que estão envolvidos, quais direitos estão sendo feridos, N coisas que letramento crítico a gente pode até conversar depois, né, caso alguém queira e tal. Mas eu vim falar de leitura de livros em outras línguas. De novo, eu sei que se a leitura já é uma coisa restrita, imagina a leitura de livros em outras línguas, né, Carol? O que você está pensando? Mas é um recurso didático, é um recurso de aprendizado muito bom que a gente tem nas nossas mãos, né? Qual que é a vantagem de você ler em outra língua, né? Além de toda a vantagem que a literatura vem trazer pra gente, é a vantagem da gente poder acessar a forma de construção, de uso e de sentido naquela língua, né? É como se a gente estivesse dialogando com uma outra pessoa, fazendo uso, né, daquela língua e criando estruturas no nosso cérebro com isso, né? É muito legal. E lógico que para aprender uma língua não se basta apenas a leitura, né? A gente tem múltiplos aspectos que a gente tem que levar em conta, né? Desde o processo de escuta, o processo de uma conversa ativa e não uma conversa somente, né, controlada, mas a gente tem que ter as duas para a gente poder fazer o processo de aprendizado e o processo de uso e a sistematização desse uso no nosso cérebro e no nosso conhecimento. E a escrita e a leitura de diversos textos, né? Desde notícia até o quadrinhos, né? E é isso que eu motivo muitos dos meus alunos a lerem quadrinho, novela gráfica, que é a graphic novel, né? Livros infantis, que são maravilhosos, porque eles vão dar a introdução ao vocabulário, a formação de frase, né? A todo esse acesso. Mas como é que eu leio um livro em outra língua, Carol? Sendo que eu sou iniciante, por exemplo. Uma das dicas é livro infantil. Livro infantil é maravilhoso. No YouTube, gente, a gente encontra vários livros infantis sendo lidos, né? E com o próprio livro sendo mostrado. Então a gente tem as pessoas contando as histórias, e aí já é um ganho, porque você vai ouvir como é que é pronunciada a palavra, você vai ouvir a entonação da frase. E, pelo menos pro inglês, né? Isso eu falo porque eu sou professora de inglês. Pro inglês,
Tem toda a diferença, a entonação, a forma como que você conecta as palavras no final delas e essas coisas todas. Até mesmo para no futuro entender piada, gente. Isso faz muita diferença. Comic books, né, os quadrinhos, né, pegar um quadrinho mais simples para começar a leitura. A imagem sempre vai ser um auxiliar no processo de aprendizagem, né, nós somos muito visuais, né, temos uma aprendizagem muito visual. E aí, outra dica que eu posso dar, né, para quem está iniciando, além de pegar esses audiobooks, é livros de poesia infantil, né. Alguns dos livros infantis que eu gosto muito de indicar e que são muito poéticos também são os livros do Dr. Seuss, Dr. Seuss, né? Porque todas as frases dele vai terminar em rima, e aí você consegue ouvir direitinho ali o processo de pronúncia, sem contar que são histórias maravilhosas e cheias de moral, né? Então ela trabalha muito com essa construção moral da criança. Então é muito bonito, os livros são maravilhosos, gente, se você acha eles no YouTube, né? Ah, Carol, mas eu quero começar a ler livros mesmo. Uma dica que eu dou é que você pegue um livro para ler, primeiro, de um gênero que você goste. Porque não adianta inventar de falar assim, gente, eu não gosto de romance. Não pegue um livro de romance para ler, porque vai ser frustrante para você. Porque você já não vai gostar do gênero e você vai ter uma certa dificuldade na formação das palavras, né? Ainda mais se você for iniciante ou pré-intermediário. Então, por que não pegar um gênero que você gosta? Ah, cara, eu gosto de horror. É muito difícil ler horror pra mim. Apesar de eu gostar de muitos, alguns, né, que é aqueles horrores mais tranquilinhos. Mas é porque eu me assusto muito fácil, gente. Vou ser sincera com vocês, eu me assusto muito fácil. Mas se horror é o seu favorito, vamos nessa. Goosebumps, gente, a série Goosebumps. É uma série infanto-juvenil de horror e que vai te dar um acesso a uma linguagem, vocabulário e uso de língua, né? Isso, vivência de língua fantástico, porque é uma série ainda, não? Você vai ter diversas opções. Muito parecido com o Coração Vagalume, né? Diversas opções. A gente tem a opção de ler o livro primeiro em português e depois ler ele em inglês. Ah, Carol, mas isso não é uma tradução? Você como nosso professor, às vezes você fala assim, não fica traduzindo da hora, tenta entender o sentido. O que vai acontecer? O livro, se você tendo lido ele em português, seu cérebro, você, seu íntimo, já vai saber a história que está acontecendo. Com isso, quando você pega para ler em inglês, o seu cérebro já consegue organizar o sentido daquelas frases, né? Pelo menos assim, foi uma coisa que eu percebi com uma língua que eu estava aprendendo e eu fui fazer isso. Eu peguei um livro que eu já tinha lido em português e fui ler nessa língua. E foi muito mais tranquilo fazer a assimilação, né? E compreender o processo. No início foi um pouco difícil, eu não vou mentir, porque vocabulário, formação de frase, uso de frase, sentido, era um pouco diferente, né? Bem diferente do português. Mas foi chegando no um terço do livro, foi muito mais fácil, foi muito mais fluido. Não que eu tenha entendido 100% das palavras, né? Mas eu já conseguia pegar todo o contexto da história, principalmente porque eu já sabia do que a história se tratava. Uma outra dica, né? Tentar entender pelo contexto e não desistir. Essa é uma dica um pouco mais complexa e mais abstrata, mas no momento que você se sente motivada a continuar, mesmo que você não tenha lido aquele livro em português antes, você vai fazendo aquele esforço de compreensão. Por isso que é importante ler um livro num gênero que você goste, né? E uma outra coisa que motiva muito é você ter parceiros de leitura, né? Procurem pessoas que também querem, né, fazer esse processo com você e coloquem um tema para ler e vocês escolhem livros dentro daquele tema. Ou escolham um livro e vocês leem juntos para vocês irem discutindo as ideias, o que vocês entenderam daquelas partes. Não façam isso, gente, como se fosse um projeto de escola. Porque aí vai virar uma obrigação chata, que eu sei disso, e aí vocês vão querer falar assim, não quero mais. Não é mesmo? Desistimos. Mas faça isso divertido.
faça isso como se fosse só mais uma atividade para fazer com os amigos, né? E uma outra dica, procurem pessoas que são os booktubers, o bookgrams, né, booktalkers, né, que a gente tem no TikTok agora, porque são pessoas que vão dar várias dicas de livros, e você pode conhecer vários livros dentro daquele gênero que você gosta de ler, né? E é isso. Quem quiser conversar mais de livros em outras línguas comigo, né, pode entrar em contato. Ah, mais uma coisa. De vez em quando a gente consegue encontrar esses livros de outras línguas em inglês com preços bem legais, né, na internet. Lógico que a gente depende de promoção, essas coisas tudo. E também na Estante Virtual, que é um site de sebo, né, de livros, que na verdade ele reúne todos os sebos dos livros que tem no Brasil, e lá você consegue achar o livro. E eu queria muito falar dos Graded Readers, mas acho que a gente pode falar deles depois. É isso, gente. Ficou um pouquinho grande o vídeo, mas eu espero que ajude, né, que seja uma forma de motivar a leitura, e principalmente num país que nós estamos, com um processo político que nós estamos vivendo, e a gente vive há muitos anos, no processo de sucateamento da educação, de um tradicionalismo, né, da cultura, da não leitura, que a gente possa quebrar essas correntes, né, porque a leitura é uma das coisas que permite a quebra de corrente, né, que nos aprisiona a velhas ideias, a preconceitos, a discriminação, né, e que nunca... processos de preconceito, discriminação, tradicionalismos, nunca vão andar junto com a palavra progresso. E se a gente quer realmente progresso, a gente precisa desconstruir. Então é isso, gente. Espero que vocês consigam, né, um dia pegar um pouquinho desse interesse, que isso tenha despertado um pouquinho de interesse em vocês, e que um dia vocês peguem o livro e falem assim, vou ler, né, e vou treinar aqui outra língua que eu esteja aprendendo, seja espanhol, inglês, francês, alemão, japonês, né, e é isso. Muito obrigada, gente, por ouvir.